No início de junho de 1967, o Egito, a Síria, a Jordânia e o Iraque tinham concentrado em todas as fronteiras de Israel quase 300 mil soldados. Os israelenses, graças a uma intrincada rede de espionagem liderada pelo Mossad, descobriu os planos árabes e decidiu atacar primeiro, lançando um rápido e contundente ataque aéreo e terrestre no dia 5 de junho daquele ano. As forças árabes foram apanhadas de surpresa e, apesar de combater em 3 frentes diferentes, Israel, com menos de 100 mil soldados, venceu uma força árabe 3 vezes maior em apenas 6 dias de combates, com esse conflito recebendo o apropriado nome de A Guerra dos 6 Dias. E uma das regiões onde o Egito tinha concentrado grandes quantidades de tropas foi na chamada Faixa de Gaza. Naquele pequeno território de menos de 400 km² entre o Mar Mediterrâneo, Israel e a Península do Sinai, os egípcios tinham concentrado uma força de quase 50 mil soldados. Israel sabia que no futuro, o Egito poderia voltar a tentar atacar a partir da Faixa de Gaza e por isso, em 1967, decidiram ocupar aquela região. E foi justamente em resposta a essa ocupação que 20 anos depois, em 1987, foi criado o Hamas, um acrônimo que em árabe significa Movimento de Resistência Islâmica. De acordo com seu manifesto, o objetivo do Hamas é expulsar os judeus da região e destruir o Estado de Israel, retomando toda aquela área e criando um Estado fundamentalista islâmico no lugar. Nos anos 80 e 90, para alcançar esse objetivo, o Hamas iniciou uma longa série de ataques contra os israelenses dentro da Faixa de Gaza e também em Israel, geralmente ataques suicidas com bombas. A situação se tornou tão crítica que em 2005, para tentar diminuir as tensões, Israel decidiu desocupar toda a Faixa de Gaza. Com a saída israelense, o Hamas e a Fatah, naquela época um partido político árabe muito forte, iniciaram uma série de confrontações, com o Hamas, através do seu braço armado, expulsando à força a Fatah do governo e assumindo o controle completo da Faixa de Gaza. No final de 2007 e no início de 2008, com o Hamas sozinho no poder, os ataques contra Israel intensificaram-se. Nessa época, a principal forma de ataque do Hamas era através dos chamados foguetes Qassam, com alguns capazes de transportar até 50 quilos de explosivos. A intensificação desses ataques levou à chamada Guerra de Gaza de 2008, que terminou com Israel fechando completamente a sua fronteira com aquela região. O Egito seguiu o exemplo de Israel e também fechou completamente a sua fronteira com a Faixa de Gaza para impedir a entrada de armas. Tudo que entra e sai daquele território é vistoriado por Israel e também pelo Egito, uma situação que obviamente irrita profundamente o Hamas, que nos últimos anos tem mantido uma frequência mais ou menos constante de ataques. Mas desde 2018 que esses ataques voltaram a subir de intensidade, com Israel acusando o Irã de financiar o braço armado do Hamas. E agora, no mês de maio de 2019, verificou-se um dos maiores ataques com foguetes dos últimos anos, com o Hamas lançando mais de 700 foguetes contra cidades israelenses em menos de 48 horas. Esses foguetes, apesar de parecerem simples, são muito letais, pois podem transportar cargas explosivas de até 50 quilos, o suficiente para provocar grande destruição e para espalhar grande quantidade de fragmentos, podendo causar um elevado número de mortos e feridos. Como não possuem qualquer tipo de mecanismo de orientação, são lançados apenas contra grandes e populosos centros urbanos, visando especificamente os civis, atuando como uma arma de terror, com os israelenses empregando o chamado Sistema Iron Dome de defesa antiaérea, formado por uma grande rede de radares e lançadores de mísseis. Os radares detectam a aproximação da ameaça e calculam a sua trajetória, e se essa trajetória terminar numa área habitada, é dada a ordem para o lançamento de mísseis de interceptação. Graças ao Iron Dome, mais de 90% dos foguetes cujas trajetórias terminariam em áreas urbanas foram interceptados e destruídos, o que provavelmente salvou dezenas de vidas. Israel, obviamente, contra-atacou o Hamas, mas é uma tarefa extremamente difícil, já que os lançadores estão geralmente próximos a escolas e hospitais. Uma tática habitual não só do Hamas, mas também do Hezbollah e de outros grupos terroristas, conhecida como escudo humano. Por isso, tudo o que resta a Israel é contra-atacar conhecidos quartéis generais ou líderes do Hamas,
como o que aconteceu nesse domingo, dia 5 de maio, quando um ataque aéreo israelense destruiu com precisão o carro onde seguia um dos maiores financiadores daquele grupo. Israel informou que o Hamas também tentou realizar ataques cibernéticos, com os israelenses revidando esse ataque, destruindo o edifício de onde partiram esses ataques. Nas últimas horas, foi anunciado um cessar-fogo intermediado pelo Egito, com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu dizendo, entretanto, que a campanha não terminou e que Israel continuará caçando os responsáveis. Esses ataques não têm prazo ou sequer um vislumbre de data para terminar, já que, como referi no início, o objetivo do Hamas não é apenas levantar o bloqueio israelense, mas sim destruir completamente aquele estado, algo que os israelenses, obviamente, irão recusar.